Muito boa noite, meus queridos amigos, e por que não bom dia, boa tarde, né? Já que nós estamos na internet, pelo YouTube, daqui a pouco nós estaremos também, e as pessoas poderão assistir, né, em outro horário, outro dia. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Hoje nós temos um convidado especial lá da Casa de Cultura Espírita de Mesquita, Leonardo Miguel, que veio contribuir para o nosso estudo da noite, né, falando sobre o tema O Mestre e o Discípulo. Então, vamos poder participar também, né? Como a gente estava explicando para ele, não precisa ser uma palestra, então nós somos muito interativos, contamos com a participação de todos vocês, tá bom? Então, nós vamos ouvir uma música para iniciar a nossa harmonização e a Carminha, em seguida, fará a nossa prece.
Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos para, através, Senhor, das luzes da doutrina espírita, procurarmos ouvir a Tua voz no nosso coração, Senhor, através das palavras do Leonardo. Boa noite aos queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos um pouco mais das lições do nosso mestre. De antemão eu agradeço aos companheiros a oportunidade de trabalho, em especial a tia Carminha que me fez o convite. Agradeço também a direção espiritual da casa e de antemão eu peço o envolvimento para que sejamos inspirados a respeito do tema, a respeito das reflexões da noite. Rogamos também aos nossos mentores que possamos ser também envolvidos por eles nessa noite, que juntos possamos tirar proveito do tema proposto, trazendo novos conceitos do Evangelho para o nosso íntimo, para os nossos corações, a fim de que possamos contribuir com o nosso Mestre, com o Cristo, nessa proposta de construção do Reino de Deus no nosso planeta, que se inicia por essa transformação íntima, por essa implementação, por essa construção do Reino de Deus em nossos corações. Então, para contribuir com essa proposta, em busca dessa, enquanto discípulo, né, enquanto alguém que busca viver em conformidade com as leis de Deus, com as leis de justiça, amor e caridade, a gente se reúne, né, sempre que pode, sempre que possível, com constância, em torno dos temas evangélicos para trazer justamente essas lições que vão contribuir, né, efetivamente no nosso dia a dia, para que a gente possa contribuir com Cristo nessa grande proposta de transformação planetária. E para isso a gente traz, na noite de hoje, o tema O Mestre e o Discípulo, com base em um texto do livro Em Torno do Mestre, né, para que possamos pautar o nosso estudo na noite de hoje. Mas eu também vou utilizar do livro Boa Nova, que também traz lições importantes, e é justamente com essa lição que remonta ao último encontro do Mestre com os seus discípulos naquela época, os discípulos da primeira hora, que eram chamados de apóstolos. Na Santa Ceia, ele deixa duas lições importantes para aquele grupo, lições que ecoam até hoje e são muito importantes, observadas por nós, os discípulos ou trabalhadores da última hora, que buscam contribuir com esse grande projeto do Cristo de transformação planetária, de construção, de renovação e restauração do mundo em que vivemos, seguindo todo um fluxo evolutivo proposto pelo próprio Criador, pelo nosso Pai, que é Deus, né? Nessa nossa jornada enquanto espíritos imortais. Então, lá do livro Boa Nova, a gente vai tirar esse primeiro recorte, essa primeira e importante lição daquela noite, aonde Jesus disse o seguinte: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, essa é a primeira lição daquela noite, e é uma lição que nós devemos trazer para os nossos dias, para a nossa vida. Esse mandamento é um mandamento, conforme diz o próprio Cristo, que ele resume todos os outros mandamentos. Uma vez que quando eu amo ao meu irmão como a mim mesmo, como eu amo a Deus, eu estou vivendo as leis de justiça, amor e caridade, eu estou seguindo dentro de um contexto proposto pelo Cristo, eu estou caminhando em uma direção que não
destoa daquela proposta pelo Cristo. Então essa lição é a lição que nós devemos trazer para o nosso dia a dia e devemos usar como termo de análise, de balanço, em todas as decisões que nós vamos tomar. Então, toda e qualquer decisão eu tenho que passar por esse crivo, se é uma atitude de amor, se está em conformidade com aquilo que o Cristo nos propõe, né? E aí, ele passa para um segundo momento, onde nós vamos citar a outra e mais importante informação, não menos importante do que essa primeira, do amarmos uns aos outros como ele próprio nos amava, né? Que nessa conversa dessa noite, e nesse primeiro momento, quando ele fala que os apóstolos debandariam ante a força das circunstâncias, Pedro, muito rígido, muito severo, ele diz que não, ele não faria isso de jeito nenhum, que ele não ia abandonar o mestre no momento tão importante e que ele iria com o mestre aonde ele tivesse que ir. E aí o mestre diz para ele o seguinte: Pedro, você não vai fazer isso por maldade, você vai fazer por fragilidade, porque os homens no mundo são mais frágeis do que perversos. Então você não está preparado nesse momento para esse testemunho, seu testemunho vai ser dado em outro momento, né? E aí ele diz que antes do galo cantar, que Pedro, essa tão famosa passagem, é que antes do galo cantar, que Pedro negaria ele 3 vezes, né? Que ele seria negado, e dito e feito, Pedro nega ao Cristo 3 vezes, e posteriormente eu sigo com um trechinho, que é a reflexão que ele faz justamente após ao terceiro galo cantar, e ele se lembra de tudo que o mestre tinha dito. Aí lá no trechinho, né, diz o seguinte: nesse instante os galos começaram a cantar, e Pedro recorda as palavras do Cristo, e toma-se de infinita angústia. Olha para o lado em que ficavam as celas e vê o mestre a contemplá-lo serenamente por entre as grades. Sentiu profunda vergonha de seu comportamento. Afastou-se de todos e começou a chorar. Recordou sua vida e o modo ríspido com que sempre condenara os transviados ao longo do tempo. Pensou que nunca conseguira perdoar as mulheres infelizes. Abatido sob o peso de sua própria falta, começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos de humanidade. Desabrochou em seu íntimo novas considerações pelos infortunados do mundo. Desejou ardentemente ajoelhar-se perante Jesus e suplicar-lhe perdão. Nisso, sentiu em espírito a presença confortadora do Mestre e recordou que este lhe dissera: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então vejam vocês, meus irmãos, que mesmo estando ali a caminho com o Cristo, vivenciando aquelas lições, aqueles exemplos e aquela aura, aquela energia que emanava do Cristo, as dificuldades dos apóstolos, né, que muitas das vezes eles negavam, né, faziam essa negação ao Cristo em pequenos gestos do seu cotidiano ante as situações que se apresentavam para eles, né, eles não conseguiam dar conta justamente por trazer essas fragilidades. Era justamente isso que o Cristo queria mostrar. Olha, vocês não são maus, vocês estão em aprendizado, vocês estão em construção. Vocês precisam vivenciar, experimentar, observar as lições e tentar, né, trazer esse conceito de amor, de paz, de fraternidade e sair vivenciando isso por aí. E aí, fazendo esse paralelo, fazendo essa ponte, eu fui lá atrás, nos primeiros discípulos do Mestre, né, e fiz a pergunta: nós também somos discípulos do Mestre? Nós também estamos em torno do Mestre, ou buscamos estar em torno do Mestre? O que nos faz negar 3 vezes ou mais o Mestre no nosso dia a dia, ante as nossas fragilidades,
e ante as situações, ante a força das circunstâncias da nossa existência, né? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente diferente do mundo em que viveram os primeiros discípulos. Antigamente, se pagava com o sacrifício da vida física. Hoje o pagamento é de outra forma, né? É um pagamento de renúncia, de renunciar muitas coisas que se propõem, muitas atividades, estar em uma festa, estar em uma reunião com a família, abrir mão de certos conceitos e preconceitos. Enfim, são tantas as situações que não são testemunho da vida, né? Mas não deixam de, por força daquelas circunstâncias e por força das nossas fragilidades, de nos conduzir, de nos impelir, né, a negarmos o Cristo, como outrora Pedro havia negado, por ainda não estarmos preparados para caminhar diuturnamente com o Cristo em todos os momentos de nossas existências. Então a gente vai trabalhar muito por esse caminho, né? Essa autoanálise, que é o que nós precisamos fazer, esse autoajuste, esse autoconhecimento, em que pontos eu sou frágil, em que momentos eu tenho dificuldades e me afasto de torno do Mestre. Eu me afasto do Mestre e passo a viver experiências que não são condizentes com aquilo que o Mestre Jesus nos propõe para que nós estejamos com Ele no caminho. Então, a boa notícia, que nós somos mais frágeis do que perverso, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? A qualquer momento nós podemos nos libertar. Basta que a gente vivencie as leis de Deus, as leis de justiça, amor e de caridade, a única capaz de nos conduzir à felicidade. E essa fala está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, tá bom? Depois, se vocês quiserem consultar, os espíritos, amigos, que trazem as informações do plano espiritual a Kardec, eles nos informam que a lei de Deus é a única capaz de nos conduzir à felicidade, que nós só somos infelizes porque dela nos afastamos. E aí uma terceira informação importante, né? É buscar o autoconhecimento, fazer autoanálise, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e vivenciar essas leis de justiça, amor e caridade que nos aproximam mais de Deus e com isso nos aproximam mais da felicidade. Não é? Alguém está levantando, que está piscando aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Que apareceu aqui no... Eu estou meio... Carmen está com a mão levantada. Não, só queria, Léo, sem querer cortar seu raciocínio, fazer uma observação aí nesse aspecto. A gente aprende muito mais com os erros, né? Quando a gente acerta, às vezes passa batido. O erro, sim, se a gente se propuser a aprender com o erro, ao invés, Pedro podia ter se abatido, né? Como Judas, que eu não sei se você vai falar lá mais tarde, deve falar, não quero adiantar, mas Pedro podia ter se abatido. Mas o que ele fez? Caiu em si e se tornou o quê? A base da Boa Nova, né? Porque o erro o fez acordar. Eu queria destacar aí esse aspecto dessa situação. Quando ele, né, se percebe equivocado, o que ele faz? Acende nele, né, a esperança que o Cristo depositou nele, a palavra do Cristo incentivando que nós somos muito mais frágeis do que maus, né? E vai à luta para disseminar a Boa Nova. E o erro é importante na nossa vida, porque nós vamos cometer erro toda hora. Mas se a gente aprende com ele, a gente pode fazer disso uma virada, né, na nossa caminhada. Pode ser muito importante.
E mais importante do que isso, o que o Pedro consegue despertar é que justamente os erros que ele via nos outros, ele trazia alguns erros semelhantes e outros até piores, né? E é justamente isso que Jesus mostra para a gente, essa fragilidade que vai contribuir através desses erros, que a gente enxergue que é possível caminhar com Cristo mesmo errando, é uma forma de aprendizado, mas é preciso que a gente enxergue os nossos erros, né? E deixe um pouco de lado o erro dos nossos irmãos de caminhada. Então, esse é um apontamento muito claro que o Cristo faz, que é um desperdício de tempo, quando a gente fica buscando no outro a solução que está dentro de nós, né? E aí, talvez seja essa pequeno detalhe, essa pequena virada de chave que está faltando para a humanidade como um todo. É a gente fazer essa autoavaliação, essa autoanálise e compreender que todos temos o potencial para sermos espíritos melhores, né? Mas que ainda nos equivocamos na caminhada, né? E aí é importante, justamente, nós identificarmos quais são as fragilidades que nós possuímos. O que facilita em nós ainda negarmos o Cristo 3 vezes cotidianamente, tal qual Pedro negou naquele momento, e o que nos impede de virar a chave, o que nos impede de enxergar o que é possível fazer para que a gente possa estar realmente, cotidianamente, em todos os momentos, de maneira muito singela, em torno do Mestre, em todas as ações cotidianas, em todas as ações do nosso dia. É preciso que a gente faça essa autoanálise. E aí o Santo Agostinho, lá na questão 930, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso, que é preciso que a gente se conheça, né? Que a gente faça essa avaliação, que a gente faça essa busca para ver onde a gente está se equivocando, para que a gente possa corrigir o rumo, né? É como o GPS lá que está descalibrado, né? Você quer ir lá para São Paulo, mas está indo na direção oposta, está indo para a região Nordeste. Você não vai chegar nunca a São Paulo, né? Então, a gente precisa fazer essa autocalibração nossa e essa verificação, né? O que está nos atrapalhando de a gente se aproximar mais do nosso mestre, uma vez que a gente já aceita e entende que a melhor proposta para nós, espíritos imortais, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o Cristo, é Jesus, né? Então, a boa notícia disso tudo é que nós podemos nos libertar a qualquer momento. Basta que a gente vivencie as leis de justiça, amor e caridade. Isso está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a lei divina e lei natural é a mesma coisa. Aí os espíritos dizem para ele que sim, e que nós só somos infelizes porque nos afastamos dessa lei, né? Então, o motivo da nossa infelicidade é a ignorância. A ignorância é o desconhecimento e o descumprimento por ignorar as leis que regem o universo. Então, todo estado de problemas que nós vivemos são gerados pela nossa ignorância, né? E é algo que é coletivo, né? Que é muito semelhante. Nossos equívocos são muito semelhantes. É onde a gente precisa estar inserido dentro de um mesmo contexto, o mesmo grupo de espíritos, experimentando praticamente as mesmas provas, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade, em busca desse crescimento, desse desenvolvimento, né? Léo, deixa eu te atrapalhar. Tem 2 pessoas com a mão levantada. Júlio, você desistiu? Baixou sua mão? Eu havia abaixado a minha mão porque o gancho estava ficando muito distante. Mas, como o Miguel ele ficou ali mais ou menos tocando no mesmo sentido, acho que vai dar ainda para a gente dizer que a gente observa, né, o Miguel, a sabedoria da providência divina quando, considerando o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nos faz reencarnar
num mundo de expiações e provas. E aí, estando no mundo de expiações e provas, sujeitos, por conta do nosso estágio evolutivo, sujeitos a erros e acertos, como disse a Carmen, acaba que a gente aprende mais, e aí a gente chama atenção para a sabedoria divina, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Né? Mas, para tanto, você frisou bem, e nós destacamos isso quando nós vimos aqui os pobres de espíritos, ou seja, os simples e humildes, você precisa ter humildade para se enxergar do tamanho que você é, para que você possa, então, ter essa visão necessária para detectar, né, as suas falhas, os seus erros, aonde você não está caminhando em torno do mestre e corrigir o seu rumo. Tenho dito, meu irmão. Paula. Quem é o próximo que levantou a mão? A Paula. Não. Não tinha uma outra participação? Alguém queria falar? Sou eu. É a Paula. Praticamente o que eu vou falar é parecido com o Júlio, com uma única diferença. Como você falou, nós temos uma facilidade muito grande de apontar os culpados, o erro nos outros, né? E quando nós persistimos nesse tipo de comportamento, nós só não aprendemos com os erros porque nós focamos tanto naquela situação ali, em quem é o culpado, quem está errando, que nós acabamos esquecendo de procurar a solução do problema. E muitas vezes focar na solução é que vai fazer com que nós também trilhemos o caminho certo. E é isso. Então assim, pegando já dentro do contexto da Maria Paula, eu entro aqui num trecho do texto que serviu de base para o nosso estudo, onde o discípulo diz o seguinte: Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento quanto nesses tempos. Quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus que o desânimo me invade a alma. Então, olha só, o discípulo aqui está preocupado com o que o outro está fazendo, com o comportamento do outro. Ele está buscando solução no seu próximo, ele não busca a solução em si. Ele não está fazendo o conhece-te a ti mesmo, né? Para ver o que é possível ele se transformar, o que é possível eu me modificar, para através do meu exemplo, uma vez que o meu modelo guia Jesus, e pelo exemplo que ele conseguia arrastar as multidões, é que eu conseguirei, de alguma forma, arrastar, quem sabe, o filho, a esposa, o vizinho, a mãe, o núcleo familiar, e depois a gente passar a ter pretensões maiores, né? E aí uma coisa interessante, olha só, eu tenho observado isso no movimento espírita, eu não sei vocês, eu tenho visto companheiros o que é o desalento? O desalento é quando a pessoa não acredita mais em nada. Isso não cabe ao espírita ser um desalentado. Ter falta de fé já é grave. Ser desalentado é mais grave ainda, porque o cara que é um desalentado dentro do movimento espírita não conhece espiritismo. Ele não tem a fé na vida futura. Está lá a questão 909, se eu não me engano, ou 920, ele dizendo que uma maneira de nós sermos felizes dentro da possibilidade do nosso planeta é a posse no necessário e a fé na vida futura. Ou seja, se nós não temos a fé na vida futura, né, se nós não temos essa perspectiva, essa visão de universo, visão de mundo, tudo fica muito complicado. Alguém está querendo falar? Tá piscando aqui uma... Não? Tá. Então, fica complicado. É porque eu botei aqui o texto, o trechinho do texto, né, que a gente está trabalhando. Então, ele diz, eu quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo de impedimento
embaraços à vinda do reino de Deus, né? Então, é um negócio meio complexo, complicado, né? O espírita, ele não ter fé, e o espírita, ele ser desalentado. Então, o desalentado é aquele que não busca mais, ele não vai mais buscar. E aí, em pleno século XXI, dentro da doutrina espírita, conhecendo, estudando, tendo tantos exemplos, esse é um sentimento que é meio antagônico, é meio surreal que exista, né? Mas eu tenho visto algumas pessoas agindo dessa maneira, companheiros espíritas, né? Sem fé, sem uma perspectiva de futuro, né? Totalmente alheios ao que propõe o nosso Mestre Jesus. E aí o Mestre fala o seguinte para ele: desalentado, por quê? Dúvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. És mais carnal do que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. E aí ele detecta um outro ponto: nós somos apressados, nós estamos angustiados, estamos desesperados, e aí estamos esquecendo de construir o reino de Deus, inicialmente em nossos corações, né? Estamos deixando de viver o Cristo, tentando buscar desenvolver o reino distante, ou seja, no coração do outro, quando nem conseguimos ainda desenvolver o reino de Deus em nossos corações. E aí fica complicado, fica difícil a gente estar em torno do Mestre, compreender as lições do Mestre, ter serenidade, ter calma e ter fé na vida futura, quando a gente fica buscando problema aonde o problema não está. Porque, na verdade, a maioria de nossos problemas e das nossas dificuldades está dentro de nós, não está no outro, né? Alguém deseja participar? Alguém deseja colocar alguma coisa que eu não estou vendo aqui? Não? Então, seguindo, nós vamos lembrar aqui algo muito importante, que a gente se esquece. O mundo em que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as diferentes moradas da casa do Pai. E aí, quem quiser relembrar a lição, ou quem ainda não viu a lição, explicando o que é o mundo de prova e expiação. E aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos lembrar qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Vamos lá. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Primeiro, a gente encarna para chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Eu acredito que nós estejamos no caso de expiação, né? Corrigindo os débitos que nós trazemos do passado. Diferentemente dos missionários que vieram dar o exemplo de que é possível vencer com Cristo, que é possível vivenciar as leis de justiça, amor e caridade, mesmo no mundo de provas e expiações. O Cristo foi o modelo que deu esse exemplo, e aí nós temos muitos outros, né? Não só dentro do Espiritismo, mas também fora do Espiritismo. Então, nós temos aí os mais falados, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, aí dizem que Gandhi, Buda e tantos outros que deram o testemunho de fé, o testemunho de amor à sua época, na sociedade em que viveram, demonstraram sim que é possível fazer a diferença e viver neste mundo segundo as leis que regem o universo, segundo as leis de Deus, né? Então, esses são os missionários. Mas, para alcançarmos essa perfeição, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Olha, essa é a parte mais difícil.
vivenciarmos as vicissitudes. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, essa nossa encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, nós somos coautores, né? O nosso mundo é um mundo que está inacabado. Deus, ele inicia tal qual ele nos iniciou, e nós vamos dar o término a essa construção. Nós vamos concluir o mundo. O mundo, ele está numa escala ascendente, ele está evoluindo, está progredindo, e todos nós já ouvimos falar que estamos passando de um momento de provas e expiações para a regeneração. E quem fez isso? Quem fez isso fomos nós, com as nossas mudanças, com a nossa visão de mundo diferenciada, com as nossas construções morais, né? Com o rompimento com as coisas que nos prendiam a mundos mais atrasados. E aí a gente passa a compreender melhor essas leis de justiça, amor e caridade. A gente vai de pouquinho em pouquinho implantando esse reino de Deus em nossos corações, e a gente vai transformando o mundo. Então, o mundo, quando a gente faz uma análise histórica do nosso planeta, a gente vai ver que o mundo evoluiu bastante, né? Embora hoje a gente ouça muito falar no mal, a gente veja muito mal ser propagado e divulgado, dada a facilidade dos meios de comunicação, o mundo evoluiu muito, existem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. É só a gente mudar o nosso foco, né? O nosso ponto de vista. Se a gente passa a ter uma visão do Cristo, uma visão cristã do mundo, uma visão de futuro, a gente vai ter uma perspectiva melhor. Agora, se a gente passa e continua preso à perspectiva materialista, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complexo, tudo fica mais dolorido para todos nós, não é? Então, é para executá-la, ou seja, a nossa parte, e que em cada mundo toma o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, ou seja, o corpo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral da criação, ele próprio se adianta. Então, nós não viemos para cá em expulsão, não viemos para uma colônia de férias, não viemos a passeio, não viemos para brincar. Também vamos fazer isso, vamos nos divertir, porque ninguém é de ferro, né? Vai ter um momento de descontração. Até o Cristo teve seus momentos de descontração com os discípulos. Ele gostava de sorrir também, de brincar, de contar suas histórias, né? Histórias que elevavam, que faziam o moral crescer, né? E por que não sorrir? E por que não ser feliz? Mas nós sabemos, e vamos sempre estar com isso em mente, que ainda estamos num mundo de provas e expiações, né? E que nesse mundo, conforme disse Jesus, nós teremos aflições, né? E aí, se alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade, hein, gente? A Jaque falou que vocês participam pra caramba, mas só quem está falando sou eu. Léo, uma coisa que a gente às vezes fica preocupado, né? Parece que vem um turbilhão, uma coisa atrás da outra, assim, quando a onda está ruim, vamos dizer assim, né? Aí eu estava conversando com uma amiga essa semana que está passando por várias dificuldades. E eu falava para ela exatamente essa questão, né? De buscar, verificar assim, o que está dando certo. E firmar ali, né? Acreditar que tudo vai melhorar, tudo vai caminhar. Okay? Ontem estava ruim, hoje já melhorou um pouquinho, amanhã vai melhorar mais ainda, porque parece que a nuvem, né, a energia negativa, acaba carregando mais, puxando mais para baixo, né? Você não consegue vislumbrar que as coisas vão ter um outro rumo. Então é complicado. É preciso que a gente tenha a percepção, né, Jaque? A percepção cristã do mundo, a percepção de mundo que o Cristo nos ofereceu, né? Porque se a gente tem uma percepção
com base nos pensadores humanos, nos nossos companheiros, nos nossos irmãos de caminhada, nós vamos ter uma perspectiva equivocada, porque eles são equivocados como nós. Então, a perspectiva mais segura de visão, né? E aí, outro dia a gente estava no estudo lá na Casa de Cultura, falando o que é um modelo e o que é um guia. Né? O guia é o camarada que vai te conduzir por um caminho com segurança, um caminho que você não conhece, um caminho que tem perigos, um caminho que você pode perder a vida, que você pode se machucar, que você pode se desviar. Então, quem é o melhor? Você está lá no... O Júlio botou aí a questão, já deixou a questão 625, para a gente não esquecer. O nosso guia, o modelo seguro, guia seguro, o roteiro seguro para a felicidade vindoura para a gente é o Cristo. Não adianta a gente ficar buscando nos homens que estão ao nosso redor esse guia, porque a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar homens que conseguiram vencer suas dificuldades, a gente vai encontrar homens que falharam e que, através dessas falhas, conseguiram tirar o aprendizado, como disse a Carminha, né? A gente vai observar homens que erram feio sucessivamente, mas a gente sabe também, segundo nos orientam os espíritos, que esses homens são espíritos imortais que alcançarão a perfeição um dia, né, tal qual nós alcançaremos. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, a gente tem que ter esse outro olhar, esse olhar piedoso, esse olhar indulgente, que o Cristo nos orienta. E aí eu tinha até anotado, a gente entrou aqui na questão, a gente avançou aí pelo texto, eu tinha separado aqui um trechinho do Evangelho sobre a indulgência. Né? Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Né? Então, uma vez que a gente consegue compreender o Evangelho e vivenciar as lições do Evangelho, a gente está em rota de colisão com a felicidade. Léo. E aí, Léo, antes de você entrar no Evangelho, a Carminha levantou a mão. Senão ela vai perder o gancho aí do que ela vai falar. Pode falar. Pode falar, Carminha. Até que não, porque estava dentro, mas ele só está dando sequência. Mas é que, só para falar assim, do momento grave que a gente está vivendo, e que a gente não pode se deixar levar, era só para reforçar mesmo o que ele vem dizendo. A gente está vivendo um momento grave no planeta. Então, a psicosfera que nos envolve, ela não é positiva, porque as pessoas se deixam contaminar pelas dificuldades. Então, é aquela coisa do desencanto, né? A pessoa fica desencantada. E a gente esquece, a gente fica esperando que o mundo de regeneração, ele venha de fora para dentro. Quando o movimento tem que ser de dentro para fora, na medida em que a gente constrói o reino de Deus dentro de nós, ou seja, que a gente vai melhorando o nosso mundo íntimo, a gente vai enxergando melhor as coisas do lado de fora e a gente é menos um a contribuir com essa psicosfera negativa. Então, a gente vai contribuir para essa mudança. Hoje eu li um pequeno texto que a Valna publicou no nosso grupo, uma passagenzinha de uma palestra do Haroldo, e que ele fala que a gente permaneça em cima do telhado, ou seja, que a gente permaneça com foco nos nossos propósitos. Porque se a gente sair daí, a gente vai ser contagiado por essa atmosfera. Isso é muito interessante. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá, que bem bacaninha mesmo. Pequenininha, acho que uns 3 minutos, né, Valna? Só isso. Obrigada. O Júlio também levantou a mão. Júlio, quer falar? Quer. Pode falar, Júlio. É rápido, Miguel. Você acentuava, enfatizava para nós, né? Jesus é o guia. E nós espíritas, pelo menos, eu acho que os cristãos, eu posso falar assim, ninguém tem dúvida disso. Mas quem está disposto a segui-lo? Né? Porque seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Nós estamos aqui nos esforçando. E a gente vê as várias divergências ou divergências mesmo das várias religiões em razão das interpretações que eles dão para a doutrina do Cristo.
nós buscamos a nossa interpretação. Eu me lembro que Haroldo Dutra fala que cada um é responsável por fundamentar, que a doutrina do Cristo ela não pode ser vista com uma visão unívoca, né? Mas cabe várias interpretações, e ele diz que cada um é responsável por fundamentar as suas interpretações da melhor maneira possível. Então, nós estamos aqui reunidos buscando a melhor interpretação das lições do Cristo para que a gente possa seguir pelo caminho que vai nos conduzir ao Pai. Né? Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós estamos buscando essa melhor interpretação. Mas, como você disse, tem pessoas que distorcem tudo. Né? E a gente precisa ter paciência, tranquilidade para estender a mão para essas pessoas, tentar mostrar, mas como a gente já viu em estudos anteriores, a gente carece muito de humildade. E, em muitos casos, o nosso orgulho, né, não nos deixa perceber quando nós estamos caminhando, seguindo por caminhos equivocados. Tenho dito, meu irmão. Então continuando aí da fala do Júlio, quando a gente analisa ao nosso redor tudo que está acontecendo, né? E hoje o pessoal foca muito no contexto político e no Covid, mas existem outros contextos. É tudo uma sucessão de contextos e cada hora vem uma problematização e é global. Vocês já pararam para reparar que o mundo está dividido? Existe o grupo A, um grupo B, um grupo C, e ninguém se entende. E aí, voltando lá para o Cristo, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, mas não por defenderem bandeiras diferentes, e sim por defenderem a bandeira do amor, a bandeira da fraternidade, a bandeira da união, a bandeira da concórdia, não é? Não é assim? E aí, como eu que me proponho a seguir a proposta do Cristo, me comporto ante a esses irmãos? O que eu faço? Eu entro numa briga, numa contenda com eles? Não. Eu vou buscar lá uma lição no Evangelho, por exemplo, que diz que eu devo ser indulgente. Né? Está lá, bem-aventurados os que são misericordiosos. Uma vez que Jesus é nosso guia e modelo, vamos lá. Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com a severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Está lá na indulgência, item 17. Então, um trechinho simples para a gente lembrar que é preciso ter esse olhar para com aqueles que não aceitam ainda essa proposta. Né? E o que é interessante é que esse movimento está acontecendo dentro do nosso movimento, o movimento de cisão. Mas isso já estava previsto. Como a Carminha falou anteriormente, existe todo um contexto espiritual, como o nosso planeta está numa fase de mudança, e toda mudança, toda transformação gera uma certa desordem, gera uma certa bagunça, né? Bagunça entre aspas, porque nada está bagunçado, nada está fora do organograma do Cristo, nada está fora do organograma de Deus. Existem grupos de espíritos que estão sendo retirados porque não se enquadram mais em núcleo nenhum dentro do planeta. Nós chegamos em um ponto da nossa história evolutiva que esses espíritos, o nosso livre-arbítrio, ele tem limite. Né? Então, eles estão alterando de maneira tão grave o livre-arbítrio das pessoas que eles estão sendo retirados. Foi assim que aconteceu com Capela. E isso gera uma ruptura, isso gera um fervor, isso gera uma convulsão social. E se nós, enquanto espíritas, enquanto discípulos do Cristo, não tivermos a serenidade, a sabedoria, a fé na vida futura e a fé na proposta do Cristo,
a gente vai se perder para um dos dois lados. A gente vai entrar numa zona de conflito e desequilíbrio e de desarmonia, que ao invés de atrapalhar, de ajudar, nós vamos atrapalhar. Né? E está lá no Evangelho que nós somos os trabalhadores da última hora, ou deveríamos ser. Nós devemos contribuir com o esclarecimento dos nossos companheiros de caminhada. Nós devemos ser o ombro amigo. Nós devemos ser a palavra consoladora e confortadora. Mas também queremos receber o ombro amigo e a palavra confortadora. Né? Mas para isso a gente tem que dar o ombro amigo e a palavra confortadora, para que a gente também possa receber do outro e receber do Pai, quando nós formos pedir clemência e indulgência. Né? Então, vejam só como é simples, mas nós complicamos todo esse processo e todo esse mecanismo. É preciso que, inicialmente, o foco esteja em nós, esteja em nosso coração, esteja em nossas ações. Né? É preciso que a gente faça essa análise diariamente, cotidianamente, e a gente transforme o que é possível transformar à luz das lições do Evangelho. Né? O que não for possível, a gente rola um pouquinho mais para frente. Mas existe muita coisa que a gente pode mudar em nós. Né? Existe muita transformação que pode ser feita. A gente vai até que horas? Que é para poder saber para onde eu me encaminho. A gente encerra às 9h30, Léo. Aí, quando for 9h30? 9h25, assim, a gente vai finalizando. Beleza, então. Então, vamos prosseguir aqui. Ainda na fala do mestre para o discípulo, ele diz o seguinte: ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade. Olha aí o que a Carminha tinha falado. Né? É preciso passar pelas dificuldades para compreender o valor das coisas boas. Então, é através da justiça que se compreende o valor da justiça. Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade e os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas pelo Evangelho do Reino? Como explicas, então, Senhor, a iniquidade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? O mundo está evoluindo, está regredindo sob o influxo de tais elementos? Né? Então, essas são perguntas que muitas vezes nós nos fazemos, né? E deixamos fugir justamente essas lições do Evangelho, né, que a Carminha bem frisou no início, e que lá na lição 132 do Livro dos Espíritos, que nós estamos no mundo de provas e expiações, e é justamente através dessas dificuldades, dessas expiações que outrora nós mesmos semeamos, é que nós vamos valorizar o valor, essas coisas que ora nós clamamos, né? Hoje clamamos justiça, clamamos moralidade, né? Clamamos saúde, mas outrora promovemos uma desordem total que foi necessário que a gente experimentasse. Pois não só pelo testemunho, como diz aqui no finalzinho do trecho, nós conseguimos compreender as lições. É preciso passar pelas experimentações, pela vivência, né? Para que as lições sejam bem fixadas. É assim na escola. Você, para aprender a fazer continha, tem que fazer uma continha pelo menos umas 100, 200 vezes. Na minha época, eu tinha que estudar cada tabuada. Né? A meninada hoje não sabe nem o que é tabuada. O meu filho não sabe, nunca viu uma tabuada. A gente tem que exercitar bastante, de maneira que a gente traga aquele conceito para o nosso interior, a gente passe a vivenciar tudo aquilo que nós clamamos e desejamos. Tá? E aí segue o Senhor, dizendo que a evolução,
né? Pelo contrário, o mundo não está regredindo. A evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Ou seja, o mundo ele progride sempre. Como eu falei anteriormente, quando a gente volta os olhos lá para trás e observa toda a história da humanidade terrena, nós vamos observar a olhos vivos, né, o quanto a nossa humanidade terrena progrediu, evoluiu em todos os sentidos, em todos os aspectos, inclusive nos aspectos morais, né? E aí, no Evangelho, logo no início, os espíritos frisam que a revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, a grande guinada do nosso planeta, né, não vai ser uma guinada material, mas sim uma guinada moral, porque os espíritos que estão reencarnando no nosso planeta são espíritos mais elevados moralmente. E aí que a transformação vai se dar efetivamente. E isso não acontece de uma hora para outra, não é através de cataclisma, não é através de furacão, de tormenta, de explosão de vulcão, de nada disso. É a transformação íntima, é a transformação moral, é a renovação do ser, né? Eu não sei se vocês leram aqueles 2 livros do Divaldo, o Amanhecer, o Alvorecer de uma Nova Era, que fala sobre a Nova Era, né? Embora a Nova Era esteja falando em obras póstumas, está falando no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando no livro A Gênese, bem explicado, falando sobre a Nova Era. Mas ali, no segundo livro, que é o... Travou. Se eu não me engano, onde cerca de 1.000 vieram junto com Cristo dar o testemunho de sacrifício com a própria vida naquele momento inicial que o Cristo esteve encarnado, eles agora estão pedindo, já reencarnaram, né? Isso lá em 2008, 2007, eles estavam já preparados para reencarnar, para vivenciar esse novo momento e contribuir com com seus aspectos morais com essa nova geração que está chegando. Esses espíritos, eles são orientados e guiados nada menos do que por Francisco de Assis. Está lá no livro. Para quem leu esse livro, deve ter observado essa passagem, né? Então, já existem diversos espíritos entre nós que estão num estágio moral mais evoluído e que vão contribuir, né, conosco nessa nossa busca pela reforma íntima que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar com olhos de ver e com ouvidos de ouvir, para que a gente, como diz um amigo meu, não perca o cavalo, porque o cavalo ele vai passar selado na nossa frente e se a gente não montar em cima, a gente perde o cavalo, né? Então, a gente tem que estar ligado, tem que estar antenado. E onde é que a gente perde o cavalo? A gente perde o cavalo justamente quando a gente vai para os extremos do conflito, ao invés de ficar no amai-vos uns aos outros, em dar o testemunho do amor proposto pelo Cristo. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, não existe involução, né? O mundo não está regredindo, ele progride sucessivamente. E aí, seguindo, ele diz que esses espíritos são instrumentos inconscientes de punição. Os homens castigam-se mutuamente. São semelhantes aos seixos que rolam no fundo dos rios, arrastados pela corrente das águas. No começo, eram ásperos e arestosos, mas a força
de se entrechocarem e se friccionarem, acabam alisando-se, tornando-se polidos e brunidos, como trabalhados por mãos de artistas. Cumpre notar ainda que a cada um será dado segundo as suas obras. O déspota de hoje será vítima de amanhã, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueça, se o praticares, trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração, depois procura implantá-lo no teu lar, depois na tua rua, depois no mundo. Não tenha pressa, confia e espera, vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo, tudo é ordem e tudo é harmonia. Então, voltando lá na Carminha, viu, Carminha? Você pegou o feeling do estudo. É justamente isso, né? É fazer a coisa de maneira muito singela, muito simples. Tentar viver a cada instante, a cada momento, segundo as leis de justiça, amor e caridade. É tentar implantar em todos os momentos da nossa existência, seja no nosso trabalho, seja lá na rua, seja no trânsito, seja na escola, seja onde for, a gente dá o testemunho e está efetivamente em torno do mestre, lembrando das lições, vivenciando as lições. É fácil? Não, não é fácil. Nós vamos errar? Vamos errar. E é justamente através dos erros, através dessa fricção que ele fala, como o seixo dos rios, é que nós vamos nos burilando, vamos nos aperfeiçoando e vamos chegando à condição de puros espíritos, né? Mas a luta é grande. A gente não pode se distrair nessa caminhada. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter fé, perseverança, esperança e coragem para prosseguir nessa caminhada que não está fácil. Quem levantou a mãozinha pode falar. O que acontece? A gente olha em redor e parece que isso que o Léo está falando não é real, né? Que o mundo não vai deixar de evoluir, porque a evolução é lei da natureza e vai estar caminhando sim. Mas o que acontece? Para o mundo subir o degrau, é preciso que a grande maioria das pessoas encarnadas tenham subido esse degrau. Então, a gente ainda vai ver muita coisa que parece demonstrar que o mal está imperando, mas não está. O bem é muito maior, a quantidade de pessoas fazendo bem é infinitamente maior do que as que fazem o mal. Mas a gente sabe também que o bem é tímido, né? Não faz alarde, e que o mal não, o mal faz barulho. Então, às vezes, parece que está pior. A gente olha em volta e isso tende a nos contagiar se a gente permitir. É isso que o Léo está falando. A gente não tem que se preocupar com o lado de fora, né? Se Jesus falou isso lá para os discípulos, hoje a gente já tinha que ter assimilado isso, mas a gente ainda tende a se deixar contaminar. Quando eu assisti lá o vídeo do Haroldo lá que a Paula colocou, eu me vi várias vezes descendo o degrau de cima do telhado, porque eu vejo uma coisa ruim e eu dou uma descidinha. Falo, caramba, eu estou descendo o degrau, volta para o equilíbrio. Olha quanta coisa boa, olha a lei de caridade, olha, ora pelo irmão que está equivocado, ao invés de censurar, ao invés de ficar com raiva, né? Mas, como a gente aprendeu também, no nosso estágio evolutivo, a raiva ainda chega perto de nós, né? Só que a gente já não dá a direção não dá a ela o direcionamento de prejudicar o outro, mas ela ainda, os pássaros negros ainda sobrevoam a nossa cabeça, só a gente já não permite mais que façam ninho. Quer dizer, a gente está caminhando, o mundo realmente está em construção, e na hora da construção, o que acontece? Não fica tudo bagunçado quando a gente está fazendo obra? O mundo está desse jeito, né? E é isso que o Léo falou. Quem não está acompanhando o progresso já está sendo encaminhado para um outro planeta de acordo.
Então, a coisa está melhorando. A gente precisa acreditar nisso e perseverar nesse aspecto, né? Para que a gente possa concorrer para o progresso e não se deixar contaminar pelos que estão perdidos, pelos que estão... Porque já que o mal não existe, a gente sabe disso, não se deixar contaminar pela ignorância. Certeza. A Maria Regina quer falar? Ela tem uma mãozinha ali na... Abre o microfone, Maria. Liga o microfone. Eu esqueci, desculpe. Leonardo Miguel, não é? Isso. Esse Miguel me é muito familiar, porque eu tenho algumas famílias aqui vizinhas que têm esse sobrenome. Aí eu ainda pensei, olha que coisa boa, Miguel. Eu queria dizer para você, Leonardo, que esse livro Em Torno do Mestre, o qual você escolheu, ele é muito precioso. E você está fazendo um brilhante trabalho na sua explanação, porque o título você deu, O Mestre e o Discípulo. E você está trazendo para a nossa atualidade o mestre e o discípulo que somos nós hoje. Você está conseguindo, assim, ter uma visão muito ampla, meu amigo, das questões muito importantes que nós estamos vivendo na atualidade. Quer no nosso mundo social lá fora, ou quer, como você citou muito bem, no nosso mundo espírita. Então, é muito importante que a gente observe e a gente novamente ouça depois a sua palestra, porque ela vem nos mostrar certos momentos muito cruciais da atualidade que nós precisamos estar atentos, como espíritas. Como você disse aí, os trabalhadores da última hora, somos nós que a doutrina está nos oferecendo, junto com outros credos também, que muita gente trabalha, mas a gente já tem essa consciência, não é? Na codificação da doutrina, a gente já tem essa visão. E você está sendo muito feliz, Leonardo, você está ampliando, você está tendo essa coragem de dizer os nossos prós, os nossos contras, né? As nossas mazelas, como espíritas. Isso é muito importante, sabe? Eu quero deixar assim, e como você falou no final, assim, que eu anotei, a nossa contribuição do momento para ajudar esses espíritos que estão chegando com uma capacidade maior de tocar esse mundo aí da regeneração. Então, eu quero te deixar, assim, um abraço muito grande, não desmerecendo ninguém que fale, mas assim é que você me tocou muito o coração, porque nós precisamos estar, Leonardo, nessa visão atual e aceitar que nós estamos nesse contexto, para ajudar a Jesus como discípulo, que ele espera que sejamos semeadores. Muito obrigada. Eu agradeço as palavras, viu? Eu tô numa busca, já tem algum tempo, tentando me desvencilhar justamente dessas coisas que têm distraído, né? Como eu falei, não é fácil. Então, se a gente quiser, é possível, sim, a gente focar no Cristo e abandonar certos hábitos, porque é a lição, né? O homem no mundo. Nós somos homens no mundo, espíritos no mundo ou espíritos do mundo, né? Então, nós vamos passar por situações, muitas das vezes, as nossas fragilidades, ante as circunstâncias que a vida vai nos apresentar, a gente vai acabar falhando, mas nós já despertamos a consciência e vamos tentar corrigir, né? Já vamos ter um outro olhar. Possivelmente a gente até não erre mais naquele aspecto, mas existem irmãos que vão escorregar. Não tem jeito. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar piedoso, inicialmente para conosco e posteriormente para com os nossos irmãos de caminhada. Porque todos nós somos imperfeitos. E aí, já me encaminhando para o final, uma lição do Evangelho que eu gosto muito, é a primeira lição do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve.
né? A gente não pode esquecer, enquanto cristãos, enquanto discípulos do Cristo, enquanto espíritas cristãos, trabalhadores que empunham a bandeira do amor, das leis que regem o universo, segundo nos ensinou o nosso mestre, a gente não pode esquecer dessa lição. A gente tem que buscar essa lição e tê-la como um mantra, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições cai com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, se nós quisermos o jugo leve, né, se nós quisermos que o peso do fardo que carregamos torne-se suave, é preciso que a gente se aconchegue mais em torno do Mestre. Pois cada vez que a gente se afasta do Mestre, as aflições, elas crescem tal qual o afastamento. Cada vez que a gente se aproxima, as aflições diminuem. Então, eu deixo mais essa lição, né, para a gente. E, para finalizar, um trecho do livro Boa Nova, que diz o seguinte: isso aqui é um incentivo, né, para que a gente tenha bom ânimo. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então, com esta última mensagem, eu encerro a nossa reflexão de hoje, rogando a Deus a paz, a proteção, o amparo, a serenidade e, acima de tudo, a sabedoria para que possamos viver em conformidade com tudo aquilo que temos estudado, com tudo aquilo que temos aprendido, que efetivamente possamos trazer para os nossos corações o reino de Deus, possamos fazer essa construção e possamos dar essa humilde contribuição para o Cristo, para Deus nosso Pai, mediante a tanto que temos recebido da doutrina espírita, que tanto nos faz crescer e que tanto nos impele ao progresso. Muito obrigado aos irmãos queridos, obrigado, tia Carminha, pelo convite, aos companheiros do Damasco. Foi muito prazeroso, muito agradável e muito gostoso estar em torno do Mestre com todos vocês. Viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Léo. Eu queria ver se a Maria Paula ainda quer fazer a contribuição dela, que ela não quis te interromper. Quer falar ainda, Maria, para a gente poder finalizar? Eu ia falar uma outra coisa, mas eu vou só fazer uma brincadeira com ele. Ele falou que
o cavalo vai passar selado, correndo, eu falei que eu vou fazer um curso de equitação. Eu li aí no bate-papo. É isso aí. Temos que nos preparar, né? Eu acho que nós já estamos fazendo esse curso de equitação, né, Léo? Quando a gente está aqui se propondo a estudar o Evangelho do Cristo, do nosso mestre, e, né, buscando aí o nosso melhoramento, penso que esse é o curso de equitação que nos cabe agora, não é verdade? Então, nós só temos a te agradecer, Léo, pela sua disponibilidade, né, por ter aceitado o nosso convite, e com certeza foi muito enriquecedor o nosso estudo da noite. Né? Quando Nós você vamos... Não, Pode só falar, dá cara. licença, só um instantinho. Quando você terminar, eu tenho uma proposta que é para intensificar esse curso, tá? Quando você terminar que fechar tudo, eu quero falar com vocês. Ah, tudo bem. A Patrícia vai colocar a canção e a Maria Paula vai fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de estudo tão prazerosa. Que esses momentos, Senhor, nós possamos levar para o nosso dia, para a nossa casa. Como o ensinamento nos falou, que nós possamos levar para a nossa rua, nossa vizinhança, nosso bairro. Que nós possamos ser exemplo, Senhor, das tuas palavras. Que não fique só nas palavras,
que nós consigamos, aos poucos, ir mudando, domando as nossas más tendências. Porque nós sabemos, Senhor, que a transformação que está por vir, que já estamos vivendo, não vai ser do planeta, mas sim dos homens. Então, que nós comecemos, Senhor, essa transformação dentro do nosso lar, em nós, com nossos filhos, com a nossa família. Nos dê força, Senhor, para superar todas as nossas más tendências. E nós agradecemos ao nosso irmão Miguel pelo ensino de hoje e pedimos, Senhor, que se dê por finalizada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos encerrando o nosso encontro, né? Mais um encontro. E está aí marcado já para a próxima segunda-feira, com o Júlio, o nosso próximo estudo. Esperamos todos vocês até a próxima segunda. Tenha uma boa noite. Deixa eu só falar uma coisa para o Léo que ele não conhecia. Dona Regina, Dona Maria Regina, que falou contigo, é um presente que esse novo modelo de estudo trouxe para a gente, diretamente de Petrópolis, está com a gente aqui esse tempo de pandemia todinho, e ela é um presente para nós. Caramba, bacana, hein? Prazer, viu, Dona Maria Regina? Isso aí. Foi um prazer conhecer você também, sabe, Léo? E ela falou, mas é recíproco, porque essa turminha aí também, olha, tá difícil de largar, ô, Léo. Qualquer coisa que eu precisar, vou te pedir socorro. Mas você está tentando largar? Não entendi se está difícil de largar. Você está tentando largar? Não, tô não. Eu adoro essa gente. Eu vim para ficar. Opa. Amigos para sempre.